Provérbios capítulo 27, versículo 20. Diz assim na versão Almeida Revista e Atualizada: O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos dos homens nunca se satisfazem. Na versão que é a nova tradução na linguagem de hoje diz assim: os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. Na versão Bíblia Viva, diz assim, que é uma versão parafraseada: o Seol e a destruição são muito parecidos, porque nunca ficam satisfeitos, como nunca ficam satisfeitos os olhos do homem. E na versão contemporânea, que traduz uma ideia, também diz assim: a morte tem um apetite voraz, e a luxúria jamais se aquieta. Ou seja, isso aqui traduz só a ideia. Então vejam só: o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos dos homens nunca se satisfazem. O versículo está fazendo uma comparação, né? Entre a morte, que é insaciável, ou seja, a capacidade da morte não ter saciedade. A morte, ela nunca está saciada. E em comparação ao desejo dos homens, que também os homens nunca estão satisfeitos. Então o tema aqui é, primeiro, a natureza limitada do homem e a capacidade destrutiva da cobiça e do desejo humano que não é governado, ou seja, um desejo humano descontrolado, né? Porque vejam bem, o homem, ele enfrenta uma tendência, vamos dizer assim, permanente, né, de insatisfação. O ser humano é um poço de insatisfação. É um poço que não tem fundo de insatisfação. Você procura o fundo do poço, você não encontra. Porque mesmo após o homem conquistar e ter posses, eles não estão satisfeitos. E aqui o versículo está querendo chamar a atenção, mesmo que não diga claramente, é o seguinte: o grande problema do homem é um coração que é governado pelo desejo. Esse é o problema do homem, um coração governado pelo desejo. E um coração governado pelo desejo, ele faz todo tipo de... ele causa todo tipo de malefício. Ele faz coisa ruim. Imagina um homem que deseja uma mulher. A mulher do outro. Ele é capaz de matar o outro para ficar com ela. Esses dias mostraram o caso de uma mulher. A mulher envenenou o marido para ficar com o amante, mantendo conversas de WhatsApp com o amante. Disse ao amante que ia ser presa, mas que queria visita íntima. Ou seja, para ele ir lá manter relações sexuais com ela. E ela matou o marido, envenenado. E ela passou um ano fazendo isso. Botando um pouco de veneno, e ele não morria, e ela mandava mensagem dizendo assim: esse peste não morre. E ela pegou, aumentou a dosagem, foi quando ele entrou em coma, e ela ficou indo para o hospital, e ainda deu dinheiro para as pessoas darem informação dele, e ver se ele estava mais rápido. Realmente morreu, mas ficou comprovado que ela envenenou o marido. Tá? E o envenenamento é um tipo de crime. Aliás, tipo de crime não. Um tipo de forma de matar uma pessoa que agrava a pena. É você matar por sufocamento, por asfixia, ou matar queimado, ou matar envenenado. Então, ele diz aqui o versículo, né? O sábio de Provérbios diz assim: o inferno e o abismo nunca se fartam. Veja só, teve uma tradução aqui, que é a tradução na
Bíblia Viva, que diz assim: o Seol e a destruição. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre essa palavra, que na verdade se fala Sheol. Sheol, tá? Sheol representa, na visão do Antigo Testamento, a morada dos mortos, ou o reino da morte, ou o destino inevitável da humanidade. Tá? Então, esse é o Sheol. Não é o inferno, que o pessoal diz assim, a gente fala por inferno, né? Mas o inferno é um local de tormento. O Sheol é um local da morada dos mortos, é diferente. É uma diferença. Só que tem uns que já vão da morada dos mortos para o inferno. Não vai sair mais de lá. Então, o abismo significa aqui a destruição, a ruína da pessoa. Tá? Ou seja, os dois termos aqui eles vão servir como um símbolo da capacidade que a morte tem de não saciar o seu desejo. Né? Ou seja, receber mais e mais pessoas e nunca se completa. A morte, ela é insaciável, ela não está saciada. Só que tem um detalhe. Ela foi vencida, porque quando o sábio escreveu isso aqui, Jesus não existia. Né? Mas Jesus, ele veio e morreu para destruir quem? A morte. Então a morte já foi vencida. Ela já está determinado o fim dela. Tá? Mas o texto fala aqui no sentido do desejo das pessoas por querer coisas. As pessoas fazem qualquer tipo de negócio. Gente, a gente está tendo escândalos e mais escândalos agora de corrupção por conta desse desejo insaciável de riqueza. Né? Roubaram aposentados, desviaram dinheiro de aposentado, e aí envolve político de todo tipo e espécie, certo? Temos agora o caso de bancos também, que de desvio de dinheiro, muito dinheiro, também envolvido políticos. O país é pobre por conta disso, por conta desse roubo, dessa roubalheira, né? Dessa corrupção. E é um sintoma disso aqui, do que esse texto está dizendo. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Ou seja, o indivíduo já tem poder, ele já tem todos os benefícios que o poder pode dar para ele, o poder do Estado. Ele tem carro, ele tem motorista, ele tem comida preparada para ele a hora que ele quiser, ele tem lugar para morar, ele tem um salário bom, ele não precisa se preocupar em comprar roupa. Nada. Tudo com dinheiro pago do nosso dinheiro. Não é? Mas o indivíduo não se farta, ele quer mais. Tá? Ele quer mais. Então, nunca se fartar aqui indica a ausência completa, absoluta, plena de desejo, de saciedade, né? De não ter limite de saciedade. A gente toma um copo d'água, a gente tem um limite de saciedade. Pronto, eu já não quero mais outro copo d'água. Eu acho que estou saciado. Mas esse pessoal que quer riqueza, ele não tem limite. Quer mais. Quer mais, quer mais, quer mais, e mais, e mais, e mais. Tudo com corrupção. Então, é um apetite sem limites. A segunda parte diz que os olhos do homem nunca se satisfazem. Ou seja, o sentido de olhos aqui, você pode dizer assim, os desejos do homem nunca se satisfazem. A cobiça do homem nunca se satisfaz. A ambição do homem nunca se satisfaz. Os apetites
despertados pelo olhar, nunca se satisfazem. Ou seja, os olhos é o que, gente? São as janelas para despertar essa vontade de sempre querer mais. Você olha e gera o desejo. E a ideia de nunca se satisfazer é onde ele faz a ligação com o Sheol e o abismo, com o inferno e o abismo. Ou seja, se o Sheol não se farta de receber mortos, os desejos humanos sempre continuam querendo mais. Ou seja, no final, meus irmãos, a conclusão é a seguinte: a morte é insaciável. Da mesma forma, o desejo do humano é insaciável. Se a irmã olha e vê que a morte não para de trabalhar todo dia, os desejos insaciáveis do homem também trabalham todo dia querendo mais. Ou seja, essas duas forças, a morte e o desejo do homem por querer mais, nunca param de querer mais. Agora, por que o ser humano quer mais? O que está acontecendo? O que é que acontece? O que é que permite que o ser humano queira sempre mais? A falta de limites morais. Quando a gente diz assim, olha, não deve roubar. Por exemplo, dos mandamentos, né? Não roubarás. Eu já preguei aqui e já expliquei. Roubar não é só você tirar algo de alguém, não. É muito mais coisas envolvidas, muito mais coisas envolvidas. É furtar, é enganar a pessoa, é tomar emprestado e não pagar, é você mentir para a pessoa, é você prometer algo que você não vai cumprir, certo? Tudo isso é roubo. E quando diz não roubar, você está limitando, dizer, olha, você não pode fazer isso. Todos, para todos. Então, com qual objetivo? Podemos viver em harmonia. E evitar esse problema que todo ser humano passa. O desejo insaciável de querer mais. Então, uma lei moral como essa, não roubarás, ela está dizendo o que para a gente? Ela está dizendo assim, olha, você não pode buscar satisfação. Aliás, imaginar que você vai ter satisfação plena com bens e com conquistas. Mais bens, mais bens, mais bens, isso vai trazer satisfação, que não vai. E olha que o indivíduo que escreveu isso está 2.700 anos antes da gente. Imagina se ele vivesse hoje com a realidade de rede social. Essa semana mesmo teve uma moça aí que foi presa, ostentando milhões e milhões e milhões e milhões de casas em tudo que é lugar. O pessoal procura saber quem são os clientes dela, ela disse que só trabalha para bandido. Mas cadê nota fiscal de serviço, de advocacia? Qual o trabalho que ela fez? Qual o trabalho que ela desenvolve? Nenhum. Nenhum no sentido que gere tanto dinheiro. E aí o que acontece? Ela não está satisfeita, quer mais. Resultado, presa de novo. Né? Envolvida com crime. Tem muita gente envolvida nisso, trabalha por crime. Né? Trabalha por crime. Ou seja, se a pessoa não tem um limite moral, não existe uma disciplina interior, o que é que vai acontecer? A ambição vai crescer cada vez mais. O indivíduo não tem limite. Com a queda do homem, a ambição tornou-se algo ilimitado. Quando Caim matou Abel, ele matou por inveja. Matou por inveja. Mas ele matou também por ambição. Ele queria ter a atenção de Deus da mesma forma que Abel tinha. Só que tinha um detalhe, o coração de Abel era um, dele era outro. O coração dele estava nas coisas.
É tanto que a Bíblia diz assim, e Deus não se agradou da oferta de Caim. Não se agradou da oferta de Caim porque Caim deu, não a primeira parte, deu o resto, vamos pensar assim. O restante. Não, o melhor é para mim. Ou seja, o desejo de insatisfação. Aí Deus disse, eu não aceito essa oferta. Aceita de Abel, porque Abel foi lá e deu o melhor. Então você vê, por ambição, e aí Caim vai e mata o próprio irmão. Né? Então veja só. Então, sem disciplina interior e sem esse limite moral, o coração do homem vai desejar sempre querer mais. Por que as pessoas se envolvem no crime? Porque elas querem mais. Elas querem mais. Né? Querem mais. Então vejam só. Tem outros versículos, né? Por exemplo, Eclesiastes 1:8 diz assim, os olhos não se fartam de ver. E Eclesiastes 5:10, quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. João também escreveu uma coisa, que o problema também do homem é a concupiscência dos olhos. Ou seja, o que é que as escrituras estão dizendo? Primeiro, o sábio de Provérbios está dizendo, cuidado, a ambição do homem ela é insaciável se não tiver controle. Aí vem os outros textos e dizem, ó, cuidado com os olhos. Os olhos nunca se fartam de ver, nunca deixe de querer ver alguma coisa. Eu acho. Isso é com todo mundo, gente. É comigo, com vocês. Eu vou dar só uma ideia, que às vezes é uma coisa, assim, boba. Por exemplo, eu gosto muito de café. E hoje tem vários tipos de máquinas para extrair café. Aí eu fui ver uma, irmão André. Eu tenho em casa máquina de café, que você liga na energia, tem máquinazinha manual. Eu fui ver uma máquina feita em aço inox, a coisa mais linda a máquina. Só para que máquina muito. E ela é feita com a mão, é para você extrair o café com a mão. Veja só. Você bota o pó, bota a água quente, compacta o pó, aí bota a prensa e vai com a mão e ela vai extraindo o café vai pingando. Vamos dizer assim, é uma terapia. R$10.000. É. Eu olhei assim, rapaz, 10 mil. É um tubo inox que é revestido de madeira, com um filtro embaixo, uma prensa em cima, você com a mãozinha vai e extrai. Uma máquina que ela extrai automaticamente, você com R$3.000 compra uma. Você bota o grão, ela moe o grão, prensa o pó, você bota a água, ela extrai a água, dependendo da máquina, você bota o leite, ela faz o creme do leite, você faz o café, fica uma delícia. Aí eu fiquei pensando, rapaz, você vê. E teve gente que comprou. Eu estava no grupo do WhatsApp para ver, né? A máquina, os valores e tal. Quando eu vi o preço, meu Deus. Já vendemos 20 máquinas, só temos 2. Ah, quem tem dinheiro, mas você vê que não se farta. Porque provavelmente quem comprou essa máquina, ele já tem as outras. Tem as outras. Ou seja, ele não está comprando uma máquina, ele está pagando por uma experiência. É uma coisa mental. E se o ser humano ele não tiver limite na mente dele, ele é insaciável. Daqui a pouco vai aparecer outra. Eu vi outras máquinas, coisa mais linda, os designs, a forma de extrair café, né? Coisa mais linda, tem vários tipos. Né? Eu comprei uma que e não é tão cara, é baratinha. Ela extrai o café com fogo, mas é diferente. Você ferve a água vai subir, passa num filtro em cima. É uma forma de fazer café que no Oriente usa muito, né? Aí o café sobe, aí depois ele faz uma infusão no café como se fosse um chá, daqui a pouco a água começa a voltar. É interessante, né? É uma terapia, até brinco, mas é uma terapia. Você bota aqui, bota um foguinho embaixo, né? Com álcool lá, você bota fogo, demora uns 10 minutos. Bem devagar, ele vai fazer bem devagar. O café ficar gostoso? Fica, porque eu fiz para mim, eu gostei. Eu disse, rapaz, fica muito gostoso. Porque ele vai devagarzinho fazer, entendeu, irmão? Mas pensa bem.
essa outra R$ 10.000. E eu disse, rapaz, você vê como é o desejo insaciável. Então, as técnicas de marketing, de venda de produto, trabalham nesse ponto, nessa insaciabilidade do coração humano. Ele vai oferecer uma máquina que custa aí R$ 300 que seja por 10 mil. Ele vende uma experiência, ele não está vendendo aquela máquina. É o cara comprar, ele vai fazer o café a primeira vez, muitos vão se arrepender depois, rapaz, eu comprei isso aqui e me arrependi. Não tem nada demais. Jogou R$ 10.000 fora. Mas por conta de quê? Por conta desse princípio que o sábio está dizendo aqui. Olha, o coração do homem é insaciável. É insaciável. Então ele sempre busca mais bens. O coração do homem, ele busca reconhecimento. Isso também está ligado aqui. O desejo por reconhecimento. Olha, eu converso com gente que a gente vê isso nas palavras. O desejo por reconhecimento. Hoje mesmo passou um vídeo na internet, eu até salvei. A demonstração de uma pessoa que claramente deseja reconhecimento, ou seja, ela tem um vazio existencial. Ela passou a se autoelogiar de uma forma desmedida. E a gente vê que ela está falando aquilo para ela mesma, é como se fosse ela se autoalimentando para se auto-reconhecer. Eu sou maravilhoso, eu sou importante, eu sou rico, eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou... E ficou falando, olha, ela saiu falando. Ou seja, ela estava alimentando a própria mente daquela palavra. E que muitas vezes não é verdade. Então precisa de o quê? Ter maturidade. Ter maturidade para reconhecer os limites. O coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem de onde? Da boca de Deus. Né? Pessoas que são insaciáveis, meus irmãos, elas vão transformar os relacionamentos das pessoas em objetos. As pessoas vão se transformar em objetos para obter aquele desejo que ela quer, aquilo que ela quer. Certo? Então ela vai estar ali com aquela pessoa e aquela pessoa vai ser um instrumento para ela atingir aquilo que ela quer. E aí a pessoa vai descobrir depois, eu fui usado. Quantas pessoas? Né? Tem um caso de um rapaz aqui em Recife, que era muito pobre e hoje é muito rico e é reconhecido. Não vou dizer quem é, porque se eu disser todo mundo vai saber quem é, mas eu vou contar a história. Né? Um amigo meu que pastor disse, Marcão, ele convivia conosco na igreja. E ele não tinha dinheiro nem para passagem para ir para a igreja. E nem dinheiro para pagar um lanche ele tinha, mas ele saía. Mas ele era um cara comunicativo. E aí o pessoal começou a dar oportunidade para ele. Daqui a pouco arrumaram um emprego nele, na empresa do pessoal da própria igreja. Ele começou a trabalhar e ele começou a se destacar. Começou a se destacar e ele abriu uma sociedade com os colegas. Nesse abrir a sociedade de colega, ele passou a perna nos 3 irmãos, já tudo de igreja, que era quem tinha ajudado ele. Aí ele casou com a menina que era irmã de um dos sócios, ou seja, com a irmã do cunhado, do sócio, né? Ele passou a perna nela também. E aí o resultado, ele passou a perna e hoje tem vários empreendimentos. Empreendimento na área esportiva, empreendimento na área educacional, empreendimento em várias áreas, academia, tudo. Montou tudo. Mas a que custo? A ambição muito grande. Passou a perna em todo mundo. Aí disse, Marco, eu encontrei ele me viu, era pastor, dele inclusive. Quando eu vi um carro buzinando do meu lado, buzinando, que eu baixei o vidro, era ele. Ele com 4 mulheres no carro. Tudo que era de problema, né? E aí veio conversar comigo, me abraçou, que sentia saudade daquela época, embora eu, sabendo do que ele tinha feito, né? Ele disse que os colegas, ele disse que tem um rapaz que ajudava ele muito, disse, olha, Marco, ele levava ele para casa dele, porque às vezes ele não tinha dinheiro de passagem para voltar para casa, dizia, fulano, vem para cá, no sábado tu fica aqui em casa, quando for na segunda tu volta para casa, eu dou o dinheiro da tua passagem. Ele dava um lugar para abrigar o cara, dava comida,
Dava atenção, a mãe tratava como filho nos finais de semana. Ele dava o dia da passagem. Ele disse que hoje, o rapaz disse, olha, eu não quero que ele passe na minha frente. Porque teve um dia, irmão André, ele disse, olha, eu fiquei desempregado. Ele ficou desempregado, esse rapaz que abrigava ele. Procurou ele, que ele já estava com empresa, com tudo. Ele disse, não, ele tratou bem, disse que ia resolver o problema dele, nunca deu uma resposta. Você imagina, irmão, uma coisa dessa? Nunca deu uma resposta, ou seja, também tem um outro detalhe, ele não tem gratidão. Pessoas ingratas, que é o que mais tem, né? Reage dessa forma. E o indivíduo disse, não quero nem vê-lo. Né? Eu fui feito de besta, tantos e tantos anos. Eu dava aqui comida, trazia ele aqui para casa, ele dormia com a gente. E ele disse, rapaz, ele era tão pobre, o pai dele tinha um táxi. O pai dele era taxista. E muitas vezes ele não tinha nem o que comer em casa. E o colega fazia feira e dava ele para ele levar. Porque ele dizia, rapaz, eu vim embora, eu não tive nem o que comer em casa. Imagina só uma situação dessa. O indivíduo vai e, por ambição, né, tem as competências dele, né, assim, por conquistar as coisas, mas a que preço? Ele passou a perna em meio mundo de gente para conseguir o que tem. Não é? Por conta de quê? Um coração descontrolado e insaciável. Então, pessoas que não sabem dominar a própria ambição. Por isso que ele desgasta as relações e vai destruindo as amizades. No final vai ficar só. Vai ficar só. Não é? Então, e pessoas assim, que são dominadas pela ambição, elas são muito vulneráveis. Vulnerável não é que ela é uma coitadinha, não. É nesse sentido que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que a corrupção vem e diz para ela, ó, faz errado, e ela olha assim, eu vou fazer. Mesmo que a mente dela diga, rapaz, isso não está certo. Não quero nem saber. Eu quero saber o que é que eu vou ganhar. Né? É como uma vez eu estava numa conversa, eu estava, na verdade, nem participando da conversa. Eu cheguei, estava procurando um outro pastor, né? Aí disseram, não, ele não está aqui, não, ele vai chegar. Aí eles estavam conversando, ele disse, pode ficar aqui com a gente, tá certo. Oxe, teve um que na comida com o me chamaram para ir para a igreja, mas eu perguntei assim, quanto é o faz-me rir primeiro? Quanto é o faz-me rir? Ou seja, quanto é que eu vou ganhar? Perguntou, quanto é que vocês me pagam? Ou seja, na visão dele, o ministério é um emprego. Eu sei que o trabalhador é do seu salário. Mas no ministério cristão, o que move o indivíduo no ministério, além do chamado, é a convicção que ele tem daquilo que Cristo fez por ele. E que ele agora vai ser um instrumento de Deus para mudar a vida de outras pessoas. O dinheiro é consequência disso. O dinheiro não é o objetivo principal. Ele pode ganhar bem, né? Embora tenha assim, o pessoal aí que infelizmente hoje está fugindo da realidade. Né? Tem pastor aí ganhando 400 mil por mês. 200 mil. Tem até mais, viu? Tem até mais. Mas os que a gente sabe, tem esse pessoal com esse patamar. 70 mil, 80 mil, 100 mil. A igreja quer pagar, tudo bem. Mas é uma ambição desmedida. É uma ambição desmedida. Porque Jesus não chamou ninguém para ficar rico. Ele está ganhando 400, mas esses 350, vamos dizer que 50 mil, ele ia viver muito bem. Ia viver muito bem. Vai faltar para outro. Ele podia pegar... são 400, 350, seriam 350, muito mais. Quantas cestas básicas não se comprariam e mandariam para as pessoas que têm com esses 350 mil, né? Daria muita comida para distribuir para muita gente.
Mas ele não pensa nisso, ele pensa nele. Né? Eu quero me dar bem. Então, é por causa da ambição desmedida. Então, veja só. Esse versículo está nos alertando sobre esse consumismo, né? Sobre essa ambição sem controle. Muitas vezes isso acontece dentro da igreja mesmo, competir por cargos. Eu já vi em várias igrejas a gente brigando por cargo. Então, o Provérbio 27, capítulo 20, aliás, capítulo 27, versículo 20, vai nos mostrar uma análise bem profunda, né, sobre a natureza humana. É uma análise sobre a natureza humana. O ser humano, ele é insaciável. Ele tem que ter controle, alguém tem que controlar ele. O desejo do coração dele. Então, e quando você compara o desejo dele com a vontade da morte de se alimentar, de cada vez mais de seres humanos, então esse apetite desgovernado, esse apetite sem controle, tem a capacidade de destruir a vida dele e a vida dos outros. Certo? Então a gente vive numa sociedade hoje que é tudo orientado para consumir. Você vê, eu falei desse exemplo na máquina de café, né? É orientado para consumir, porque a outra máquina faz do mesmo jeito. A que eu tenho em casa faz do mesmo jeito. Faz a mesma coisa. Só que quando eu vi, eu digo, rapaz, que coisa, hein? Mas tudo bem. Então, seguindo aqui, o versículo afirma que o quê? Essa ausência de contentamento, que é algo que nós temos que ter, meus irmãos, é contentamento com o que se tem. Se alegrar com o que se tem. Eu tenho um carro, estou alegre com um carro. Mas tem gente que não alegre com um carro. Tem que ter 2, 3, 4. Eu conheci gente de São Paulo que era muito rica. Ela tinha 7 carros. 7 carros. E ela dizia que era carro para um dia da semana. Tinha um só para passear no sábado. Enquanto que a gente tem um carro para tudo, ela tinha um carro só para passear no sábado. Ela tinha dinheiro e tal, mas aquilo é uma demonstração da insaciedade. Né? Da insaciedade. Então, meus irmãos, a gente tem que cuidar do coração da gente para a gente não se transformar em alguém que não descansa, porque sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, e quando você sempre quer mais, você não descansa. Seu corpo e sua mente, sua alma é movida para querer mais. Né? E aí você tem que aprender a descansar. Aí você vai controlar a sua ansiedade, você vai ter controle sobre a sua cobiça, você vai preencher o seu vazio existencial não com coisas, porque as coisas não preenchem o vazio existencial. Né? Então, buscar esse equilíbrio é importante.